Então, pessoal, seguindo as nossas aulas de defesa sanitária, hoje o programa que a gente vai começar a discutir na aula é o Programa Nacional de Sanidade Equina. Neste programa, a gente tem duas grandes e importantes doenças, a anemia infecciosa equina e o mormo. Vamos discutir alguns pontos a respeito dessas doenças. Também elas já foram conversadas em outras aulas e também na avaliação, né, quando os colegas apresentaram a doença. E vamos falar no Programa Nacional propriamente dito, né, as estratégias, como é que se faz a vigilância contra essas doenças, quais são as doenças de notificação obrigatória, o papel dos proprietários e dos habilitados. Então, como é que a gente encontra a sanidade equina hoje no Rio Grande do Sul e no Brasil? Primeiramente, tem que falar da anemia, é uma das doenças mais antigas no controle e vigilância aqui no país. Ela é conhecida como a febre dos pântanos, uma doença infecciosa que afeta o desempenho dos equinos. Normalmente a gente não identifica sinal clínico, né? Os animais estão assintomáticos, mas ela é uma doença vírica, causada pelo vírus da família Retroviridae, é um lentivírus, ele é RNA com alta frequência de mutação, e como ele é um retrovírus, ele se integra no genoma do hospedeiro. Então, o que significa isso? No momento que o animal é infectado, jamais ele vai conseguir se livrar desse micro-organismo. E ele permanece portador por toda a vida. E esse é o ponto principal da necessidade de controle desse vírus. Tá? Ele, como vocês ouviram falar, ele causa uma perda de desempenho do animal e ele não tem como se livrar disso. Então, isso afeta principalmente muitos animais de competição. Isso influencia no registro genealógico e animais portadores, eles têm que ser separados da criação. Cavalos, asnos, zebras, os burros, as mulas, todos os equídeos são hospedeiros desse vírus. É uma doença de categoria 2 para serem notificada, ou seja, qualquer caso suspeito deve ser notificado imediatamente. Tá? Casos positivos devem ser eliminados. E a vigilância tem como objetivo o controle da disseminação. A gente tem que também determinar a frequência dos focos e a distribuição das ocorrências. No Brasil, ela foi descrita pela primeira vez lá em 1947 e ela está distribuída mundialmente. Uma doença muito comum, infelizmente. Clinicamente, quando os sintomas são aparentes, temos diversas formas, aguda, crônica e a inaparente, que é a mais comum. Para se manifestar, em geral, demora até 3 meses, é uma doença crônica, em geral, né? Demora, a evolução lenta, melhor dizendo. Ela tem muitos episódios de febre, causa trombocitopenia, anemia, rápida perda de peso e edema nas partes de todo o corpo em geral, principalmente na região do abdômen. E vejam nessa foto do slide, mais ou menos, esse é o quadro clínico, né? Uma perda da morfologia do animal, ficam animais muito mal apresentados, fracos, emagrecidos. E a forma aguda, se ela não evoluir para a morte, né, ela vai adquirir um estágio mais crônico, a infecção tende a ficar inaparente e o animal se torna portador.
A maioria dos casos vai nesse sentido, que o animal ele acaba não morrendo, mas ele se torna um portador porque ele sai da forma aguda para a crônica e tende a ficar inaparente. E aí eles ficam de difícil diagnóstico. Então, como é que é o ciclo de transmissão da anemia? É o contato direto entre animais que convivem, e também pode ter a transmissão vertical da égua para o potro. É uma doença também transmitida por vetores, os tabanídeos, as moscas e os mosquitos que sugam sangue, através de aparelhos de instrumentais veterinários, como agulha e seringa, de forma iatrogênica. Se a gente não usar materiais descartáveis, podemos transmitir o vírus de um animal ao outro, através da contaminação sanguínea. Alimentos também contaminados com fezes e urina. Então, o pasto é contaminado, né, com as fezes e a urina desses animais portadores. Então, pode transmitir possivelmente a outros animais, não é tão comum. E equipamentos esportivos também, todo material que faça qualquer solução de continuidade, espora, algum relho que corte os animais, tudo que fazer com que o sangue apareça. O sangue é onde tem o vírus e vai assim transmitir ao meio ambiente e aos outros animais, né? Contaminar o meio ambiente e ser uma forma de contaminação aos animais. As infecções mais comuns então, são via mãe e filho, infecção, transmissão vertical, e através de vetores. Como vocês podem ver ali nas setas que são retas e não tem, que não são tracejadas. Essa infecção vertical é intrauterina, então durante a gestação do potro. Também pode acontecer posteriormente ao nascimento com a amamentação. Existe infecção venérea no momento da monta, ou se o sêmen não tiver um controle, uma procedência, também é uma fonte de infecção. Os vetores mais conhecidos que estão envolvidos na transmissão é a mosca dos estábulos e a mosca do cavalo, os tabanídeos e as Staphylococcus calcitrans. E o veterinário, né, aquele que não cuida do seu material, como eu falei, não descarta, não usa material descartável, usa a mesma agulha e seringa para diversos animais, existe a chance de transmissão desta forma. Mas a gente tem uma classificação na questão das ocorrências de anemia, se o caso é suspeito, provável, confirmado, ou se a suspeita é descartada pelo serviço oficial. Ele é suspeito quando tem algum sinal clínico, alguma lesão sugestiva, mas não é tão comum. Caso provável, que é o que mais ocorre na rotina, é a detecção sorológica através da testagem dos animais, em a prova de ELISA. Animal positivo, então, nesse teste, ele se torna suspeito, ele deve ser retestado. Geralmente, é exigido, então, quando os produtores querem fazer algum trânsito, ou venda de animais, ou para eventos, então eles vão lá, testam e acabam descobrindo um caso provável, que é animal positivo na triagem. Então, caso confirmado, esse suspeito que foi positivo no ELISA, ele é
ele vai ser confirmado no reteste na prova do IDGA, imunodifusão do GH, que é o tal teste confirmatório. Caso no IDGA dê negativo, então o caso suspeito é descartado, não atendeu os critérios laboratoriais. E quando ele é confirmado, a propriedade se torna foco e onde tem um positivo, deve ser investigado todos os animais presentes na propriedade. Então, no diagnóstico laboratorial... Professor, só uma pergunta. Só vai se transformar em foco a fazenda ou local quando o IDGA estiver confirmado. Não importa se o ELISA, que como é feito de rotina, Isso. der positivo. Se der positivo, ELISA, tu passa para o IDGA. Agora, se o IDGA deu positivo, aí sim é um foco. Se deu negativo, o que poderia dizer? Isso, tu mais ou menos respondeu. O ELISA faz triagem, se é positivo, é um caso provável, mas precisa o teste confirmatório, que é o IDGA, tá? Então, todo ELISA positivo, ele deve ser retestado para o IDGA, tá? A gente recebe do laboratório uma notificação que deu ELISA positivo, a gente já orienta o produtor a fazer o reteste dos animais, tá? E se no IDGA der negativo, daí a suspeita é descartada. Mas é muito provável que no IDGA dê positivo e daí se torna foco a partir daí. Certo, obrigada. Imagina. Então, o isolamento não é necessário para confirmação, por quê? Porque, em geral, né, doenças víricas, doenças virais, para confirmar, a gente sempre requer o isolamento do agente, do vírus, que é o teste padrão para confirmar, né, isolamento. Só que como a gente está falando de um retrovírus, e a gente falou que ele se integra ao animal, né, ao genoma, o retrovírus tem essa característica, os animais ficam portadores, então apenas o resultado sorológico, que tanto o IDGA quanto o ELISA, eles vão verificar a presença de anticorpos nesse soro, então ele já entrou em contato, quer dizer que ele tem a doença, ele não vai conseguir eliminar o vírus, o organismo não elimina mais, então apenas anticorpos positivos já torna o animal positivo, confirma o diagnóstico. O IDGA ele é mais específico que o ELISA, por isso ele é o teste confirmatório. Tá? Então, como eu falei, né, mesmo assintomático, a gente não precisa ter o sinal clínico, a gente não precisa ter isolamento, apenas testes sorológicos já vão confirmar a doença. Só que temos também aquela janela imunológica que os testes sorológicos podem não detectar os anticorpos que estão ainda no início da infecção. Tá? Isso é muito azar, mas pode acontecer. Então, nos primeiros 60 dias de infecção, pode não aparecer anticorpo, o organismo ainda não reagiu. Então, pode dar um falso negativo. Mas como esses animais são testados periodicamente, principalmente devido ao trânsito, uma hora o animal que estiver infectado vai positivar, vai aparecer. Temos também a questão que o ELISA, por que o ELISA ele é triagem, ele é mais sensível. Então, ele vai mais rapidamente detectar qualquer aparecimento de anticorpo no soro. Então, é isso que a gente precisa num teste de diagnóstico de triagem. Rapidamente descobrir a suspeita. Tá? Mas para confirmar, a gente vai precisar de um teste mais específico, que é o IDGA.
Por isso essa combinação de testes, tá? O ELISA, por ser muito sensível, ele pode dar um falso positivo. Então, a gente precisa confirmação do IDGA, que é mais específico. Tem porque que pode dar um falso positivo, né? Tem algumas outras doenças que a gente precisa diferenciar também, tá? Alguma reação inespecífica. E no diagnóstico diferencial, a anemia ela tem que ser diferenciada da leptospirose, da babesiose, da arterite viral equina. Mormo. Então, ela é hoje uma das doenças mais perigosas no dia a dia de um veterinário que lida com equinos, porque já fazem 7 anos que o nosso estado possui a ocorrência dessa doença, dessa zoonose. Tá? Temos muita resistência dos produtores em relação a essa doença. Existem lendas rurais de que isso é uma doença criada por veterinário para ganhar dinheiro. Muita bobagem é dita no dia a dia pelas pessoas que não querem receber a informação correta. Então, eu reforço a vocês, futuros médicos veterinários, agora já estudando a disciplina e também cursando veterinária, pessoal, vocês têm que ser disseminadores de informação. Então, estudem, gravem a importância do controle e da prevenção contra essas doenças, que sempre vai ter alguma pessoa que vai querer confrontar as nossas ideias, principalmente quando a gente se trata em sanidade equina. O pessoal é muito resistente para entender ou para fazer, né, buscar prevenir os equinos dessas doenças. Eles são resistentes a fazer os testes, então eles tentam sempre burlar a fiscalização, mas eles não querem entender que ao burlar a defesa, a fiscalização, eles estão só piorando o problema, porque quem possui os animais são eles. E no caso do mormo, que é uma zoonose, eles podem estar mantendo uma grave doença que pode afetar o proprietário e sua família. O mormo já é, então, causado por uma bactéria, não é igual à anemia, é totalmente diferente. É um agente bacteriano, é a Burkholderia mallei. Ali temos uma foto de microscopia eletrônica dessa bactéria. Além dos equinos, felídeos e pequenos ruminantes também podem ser hospedeiros, mas ocasionalmente. As mulas são as mais suscetíveis à doença aguda, tanto é que era uma doença típica do Nordeste, onde se concentra a maior população de muares no país. Eu mesmo, quando estudei em veterinária, lá no início dos anos 2000, quando falavam em mormo, os professores falavam: essa é uma doença do Nordeste, vocês não precisam se preocupar. E, infelizmente, não tinha tanta discussão a respeito de defesa sanitária, movimentação de animais. A globalização também aumentou, o comércio entre os estados também se intensificou e essa doença acabou descendo pelo transporte de cargas, né, de animais que vieram infectados do norte, nordeste, onde a doença existia, e foi descendo do nordeste para o sudeste, para o centro-oeste e, posteriormente, para a nossa região sul. Então, por isso que a gente conversa sobre mormo em defesa sanitária. É um típico exemplo de que foi uma doença desdenhada, com pouco controle, e que acabou contaminando praticamente todo o país. Tá? Era uma doença nordestina, então por isso não era tratada com tanta
tanto cuidado, né? Achavam que não ia se movimentar, mas aconteceu. Os cavalos já têm uma manifestação mais crônica em comparação com os muares. Os seres humanos são hospedeiros, né? Uma zoonose, mas é por acidente, né? Uma exposição das pessoas que estão no convívio com esses animais, sejam veterinários, tratadores e proprietários. Os suínos e bovinos também são hospedeiros, mas são resistentes a essa bactéria. O mormo também é uma doença de notificação categoria 2, que são aqueles casos suspeitos, devem ser imediatamente notificados para o serviço veterinário oficial. Da mesma forma, a vigilância tem os mesmos objetivos que eu falei em anemia. Detecção precoce, prevenir a disseminação, verificar a frequência e distribuição das ocorrências. O mormo, então, é uma doença presente em todo o país, poucos os estados que não registram a doença, e acredito ainda que aqueles que não registraram é porque não procuraram. Doença contagiosa, muito fatal, de curso agudo ou crônico, e ela pode, então, vir acompanhada ou não de sinais clínicos. Nessa parte, ela tende a se parecer com anemia, né? Ela pode ficar inaparente, pode tornar animais portadores, tá? Não há tratamento eficaz para eliminar essa bactéria e a doença animal os sinais podem desaparecer e achar que está curado, em vez de o animal estar portador. As formas mais comuns é a nasal, pulmonar e cutânea. Nasal, então, faz essas secreções mucopurulentas, esverdeadas, podem ser confundíveis essas secreções, né, com outras doenças respiratórias. Tem também as lesões cutâneas em forma de rosário, são nódulos que a gente vê a olho nu, visível, né, bolinhas formando tipo um terço, um rosário na pele do animal, e essas lesões podem ulcerar e assim o corrimento, né, o pus sair dessas lesões. E os casos crônicos, né, que se tornam portadores, a bactéria fica latente no animal. Então, como eu já estava falando, as formas clínicas, a nasal tem febre alta, perda de apetite, dificuldade respiratória, muito lembrada a broncopneumonia, tá? Muita presença de descarga nasal, ocular, mucopurulenta, cor esverdeada, viscosa, e tanta secreção que acaba produzindo crostas, né, ao redor das narinas, dos olhos, que fica ali produzindo e secando e aumentando, né, esse acúmulo de secreção que ao secar forma essas crostas. E se não tratado, essa descarga ocular purulenta nasal, ela vai contaminar todo o meio ambiente, e o animal, que como o tratamento não é eficaz, pode evoluir essa forma para uma septicemia e morte. A forma pulmonar também tem febre, dificuldade respiratória, tosse seca, persistente, tem diarreia, poliúria, e a sua condição corporal vai decaindo. E a forma cutânea também tem problemas respiratórios, tem uma debilitação muito progressiva, uma febre intermitente e o aumento dos gânglios linfáticos. Nessa forma cutânea, então, tem os nódulos que eu falei, que podem se tornar úlceras ao estourarem e expõem o exudato purulento.
Então, o ciclo de transmissão. Um animal com um mormo tem essas secreções ocular nasal, vai contaminar coxo, bebedouros, e os animais, ao conviverem e tomarem água e se alimentarem dos mesmos recipientes, podem se contaminar ao ingerir essa água com secreção. Ou mesmo assim, né, os animais próximos nas instalações, convivendo junto, manejando, tendo o mesmo manejo, né, convivendo, eles se lambem, se esfregam, se coçam e acabam se sujando com essas secreções e assim se contaminam. E outros, né, assim, novos portadores, novos infectados vão surgir. E vejam aqui, nessa última foto à esquerda, essa formação de nódulos, essas bolinhas, são os rosários da forma cutânea do mormo. Como ela é uma zoonose, toda pessoa que entrar em contato com esses animais, né, e não entrar em contato com essa secreção, não lavarem suas mãos, e tiver alguma solução de continuidade na pele, ou mesmo, né, essa secreção atingir alguma mucosa, ou até ingerir essa secreção por alguma maneira, pode se infectar. Tá? Os veterinários, então, também, ao examinar os equinos, principalmente no trato respiratório, no trato oral, né? Não usar luvas, ou estiver respirando próximo, é uma possibilidade de transmissão. Então, é importante usar, nos casos suspeitos de doenças respiratórias em equinos, que têm essas secreções purulentas, a gente usar máscara, usar um óculos protetor, atender com luvas. Tá? Muito importante a gente se prevenir também, cuidar da nossa saúde. Então, como a gente define os casos de mormo? Primeiro, tem que ter uma suspeita. Como é que surge a suspeita? Pode ser com um cavalo que deu um resultado diferente de negativo no teste de triagem, que é o ELISA, ou de fixação de complemento. Daí o cavalo também pode ser suspeito se ele tiver sinal clínico, respiratório, cutâneo, ou faz tratamentos e não resolve. Está tentando tratar para garrotilho, para qualquer outra doença respiratória e nada funciona. Se pensa que é falha na terapêutica, porque tem alguma bactéria resistente, mas na verdade é difícil o tratamento com mormo, né? Então, casos não tratáveis, é suspeito de mormo. E também... Professor, Oi? pode dar em potro? Sim, pode. Principalmente se convive com uma mãe positiva, né? Conviverem juntos, não tem problema. Ou melhor, tem problema. Pode se infectar, pode se infectar o filho, sim. Obrigada. Mas não assim, que nem na anemia, que é infecção venérea, infecção, transmissão vertical, intrauterina, né? É pelo convívio junto, né? Pela contaminação pelas secreções. E se o cavalo veio de algum lugar onde já se confirmou o foco do mormo, aquela propriedade se torna vínculo, também tem que ser investigada. Tá? Então, deu positivo na propriedade do Joãozinho, e o Joãozinho vendeu uma égua para o Pedro. Aí, o Joãozinho testou, deu positivo, a gente tem que ir lá no Pedro investigar
os equinos daquela propriedade também, por vínculo, né? Movimentação. Quando é que se confirma? É positivo no teste Western blot. É nesse teste que a gente vai ter a confirmação. Então, a gente é um teste também imunológico, através do soro, e ele é confirmatório no teste de triagem com fixação de complemento e ELISA, sendo que o cavalo já tem sinal clínico. Então, não precisaria fazer uma confirmação, porque se ele tem secreção nasal, secreção ocular, e na triagem já deu positivo, já podemos confirmar o caso. Mas não é bem simples assim na rotina, porque o produtor sempre vai contestar, ele quer ir até os finalmente, testar tudo que puder, ele quer todas as chances para tentar livrar o animal do diagnóstico positivo. Tá? Então, mas, como na literatura diz, o que diz a literatura às vezes não é bem como acontece na realidade. Na triagem com sinal clínico, ok, é um caso confirmado, mas o produtor vai querer usar, né, do teste confirmatório, que é o Western blot, para ter certeza. E no fim, se ele tem direito, não há problema dele requerer o teste confirmatório. Existe também a detecção do agente por método microbiológico ou molecular. Antigamente se fazia muito o teste da maleína. Tá? Ele é um teste mais difícil. Geralmente é o serviço oficial que faz. Com a inoculação da maleína ali na região ocular, mas tenta não se usar esse teste na rotina, tá? Mais como era usado antigamente. Ele é difícil de execução, interpretação pode gerar dúvidas, então a gente tenta usar esses testes, o Western blot, para confirmação hoje. Então, quando será foco? Pelo menos um caso confirmado dentro de uma propriedade, né? E suspeita descartada é que se na confirmação não foi, então, diagnosticado o mormo, né? No Western blot deu negativo. Como é que a gente faz, então, a colheita das amostras para envio do diagnóstico? A gente coleta sangue. Para coletar sangue de equino para anemia e mormo, o veterinário tem que se habilitar, tem que fazer um curso pela Embrapa e solicitar habilitação junto ao Ministério da Agricultura. Não é qualquer veterinário que pode, coletei e vou mandar. O laboratório não aceita, tá? Tem que ter habilitação, tá? Senão a amostra é recusada. O soro pode ir refrigerado ou congelado, né? Nós, do Serviço Oficial, a gente pode também, na questão do mormo, coletar alguns fragmentos de tecidos para tentar isolar e sequenciar a Burkholderia. A gente pode coletar também suaves dos exudatos, das secreções mucopurulentas, os esfregaços, mas é bem difícil de isolar, principalmente se a lesão não for recente. Tá? E uma coisa que vocês, como veterinários de equinos, se forem trabalhar, tem que prestar muita atenção é na hora da resenha. Precisam identificar corretamente o animal, porque qualquer dúvida que gerar na resenha pode causar muitas complicações na identificação do animal positivo. Existem animais parecidos, e daí a gente não quer eliminar nenhum animal equivocadamente. Mas quem coletou o primeiro soro foi um habilitado. Depois a gente vai aparecer e tentar fazer a colheita do reteste. Mas se ele identificou errado o primeiro animal, a gente também pode estar coletando no reteste de um animal diferente. E isso pode, então, gerar com que o
o verdadeiramente positivo fica escondido na propriedade, digamos assim. Então, vocês têm que ter seriedade na hora de preencher a resenha. E é bem comum a gente encontrar resenhas mal feitas. Não precisa ser um artista, mas identificar se tem calçado, né? Ou se não tem nenhuma marca, enfim. Identificar a pelagem, se tem alguma marcação na face, tá? Muito importante, identificar corretamente os animais. No diagnóstico de mormo, então, pode ser feito a cultura, isolamento da Burkholderia, como eu falei, daquelas amostras que a gente coleta de tecidos, de suave. A gente pode identificar o antígeno através de PCR, RT-PCR, mas na rotina se faz mais a detecção de anticorpos, testes sorológicos, para triagem ou fixação de complemento, que é o preconizado para o trânsito internacional de equídeos, e o ELISA é comumente utilizado tanto nas suspeitas quanto para a necessidade de transporte desses equídeos. Se der positivo na triagem, então se confirma com Western blot. E como eu falei, tem o teste de reação de hipersensibilidade cutânea, que também é um teste confirmatório, onde a gente inocula a maleína, por isso é a prova da maleína, e o teste é a maleinização intrapalpebral, ali na pálpebra a gente inocula a maleína, e vai ser exclusivo para equinos com menos de 6 meses e que apresentam sintomatologia compatível. Tem que ter autorização do mapa. Por isso que não é utilizado muito a maleína também, tá? Tem que ter essas situações, animais com equinos menores de 6 meses, com sinais clínicos compatíveis, buscar a autorização do mapa. A rotina é ELISA e Western blot. Diagnóstico do Mormon tem que se diferenciar para essa série de doenças em equinos. A mais comum que acontece na rotina é o garrotíleo, também uma infecção respiratória das vias superiores, com secreção, também confundível. Então, a gente tem que lembrar que essas doenças, na rotina, podem mascarar o mormo. A gente não pode achar que tudo é garrotilho, tem que investigar, buscar o diagnóstico, coletar amostras e mandar para o laboratório. Agora que a gente já falou sobre as duas principais doenças, a gente entra propriamente no programa nacional. Sem entender essas enfermidades, a gente não conseguiria entender por que existiria a necessidade de um programa nacional de sanidade equina. Mas um dos objetivos principais da existência desse programa nacional é que existem muitas provas equestres, né, tem hípicas, tem corrida de cavalo, tem aqui a famosa cancha reta no Rio Grande do Sul, os rodeios. Só isso justifica a necessidade de um programa nacional que controle, né, as doenças dos equinos. Esse programa nacional existe desde 2008, mais de 10 anos, então, e ele visa fortalecer a equidicultura estadual por meio de ações de vigilância e de defesa sanitária animal. Para prevenir, controlar, erradicar as doenças, o que a gente precisa focar, né? Atividades em educação sanitária, fazer estudos epidemiológicos. De tempos em tempos, o Ministério solicita a amostragem dos nossos rebanhos para verificar a prevalência tanto do mormo quanto da anemia. É necessário, então, para a gente fazer qualquer controle, fiscalização, enfim, defesa sanitária, também termos os cadastros
de quem possui equinos, quais são as propriedades que tem esses exemplares. Qualquer movimentação de trânsito deve ser fiscalizado. E também a gente proporciona, via PNSE, a certificação também de estabelecimentos que tiverem o interesse de terem as propriedades controladas para anemia infecciosa equina, ou os estados que buscarem a zonificação livre do mormo. E como a gente trabalha com duas graves doenças de equinos, né, o mormo e a anemia, a gente tem que atacar imediatamente toda suspeita e ocorrência depois que a gente receber a notificação. Na vigilância, a gente tem a vigilância através do serviço oficial e também da comunidade. Ambos atores que trabalham ou mantêm os equinos devem fornecer informações para o sistema de vigilância. Tá? Não é só interesse do serviço oficial, mas tem que ser interesse de toda a comunidade, principalmente dos possuidores de equinos. O serviço oficial faz o quê, então? A gente inspeciona matadouros, porque, incrível que pareça, existem abatedouros de equídeos, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas e São Gabriel. A carne não é consumida aqui, ela é exportada, não é costume nosso se alimentar de carne de equinos, mas os países que adquirem a carne gaúcha de equinos, ela é inspecionada também. A gente fiscaliza estabelecimentos, ou seja, todas as propriedades que possuem equinos, a gente acompanha, né, buscando que eles mantenham seus cadastros atualizados, mesmo quando é zona urbana, que é muito comum as pessoas aqui no Rio Grande do Sul terem um cavalinho lá no fundo de casa. Também tem os equinos das forças policiais, e temos também, que estão na zona urbana, e os equinos que são utilizados como meio de transporte dos carroceiros. Eles também entram na fiscalização. Tá? Mas o nosso foco maior, a nossa rotina é sempre em cima de quem quer movimentar os animais, principalmente quando vão para eventos como o rodeio. E de tempos em tempos a gente pode ser solicitado os inquéritos, os monitoramentos epidemiológicos. A comunidade pode auxiliar na vigilância, então cadastrando. O veterinário, por ser um agente da sociedade, ele tem que saber orientar os produtores, tem que saber se cuidar no manejo com esses animais, orientar as pessoas que transportam equinos e qualquer prestador de serviço que siga a legislação do Programa Nacional. Quem trabalha em laboratório no diagnóstico tem que ter o comprometimento e o cuidado com as amostras e rapidamente notificar o serviço oficial. Tá? Então, todas as instituições de ensino que têm laboratório de diagnóstico de sanidade equina, eles também passam por uma auditoria do Ministério para poder oferecerem o diagnóstico dessas duas doenças, né, anemia e mormo, no seu escopo. Tá? E qualquer cidadão da comunidade que entender que possa ter equinos sem cadastros, produtores que não cuidam dos seus equinos, eles podem nos comunicar. Como eu sempre falo, dentro da defesa, a gente trabalha com uma base de legislação. De anemia, temos essa normativa de número 45 de 2004, que aprovou a prevenção e o controle da anemia, e uma recente dos requisitos e critérios para o diagnóstico, agora em 2018. Para mormo também surgiu a normativa em 2018,
Ela é um pouquinho mais recente, e a portaria que define os testes laboratoriais de diagnóstico de Mormon aqui, que teve, então, essa definição pelo ELISA e pelo Western blot, e a maleína tendo um controle mais definido, né, em mais jovens e com autorização do Ministério. Então, a maleína saiu da rotina, né? E em relação à influenza, outra doença que agora a gente insere na discussão da aula de hoje, nós temos uma normativa estadual que obriga a quem quer transportar equinos, todos acima de 6 meses devem se vacinar. Então, a obrigação é a vacinação anual. Aquele animal que recém chega nos 6 meses, ele tem que fazer 2 doses. Então, com 6 meses e o reforço pós 30 dias, tá? Se ele quiser transportar os seus equinos. Então, como é que a gente faz a prevenção e o controle da anemia? Então, o papel do veterinário de campo, ele vai requisitar o exame, ele vai coletar o soro, mandar para o laboratório e solicitar o diagnóstico. Esse laboratório tem que ser credenciado. Aqui na região temos o laboratório da UPF, que faz o diagnóstico na rotina. Então, é necessário identificar o animal, como eu falei, com uma resenha. Então, ali está a colega examinando os equinos e vai fazer as marcações conforme a pelagem dos animais. É muito importante que o que ele coloca na requisição seja verídico, que ele não omita e não invente desenho, porque o colega veterinário pode ser responsabilizado pela falta de veracidade ou falta de fidelidade das informações. Isso está previsto na normativa do Ministério. Então, a responsabilização. O requerimento de exame é um documento oficial. Tudo que a gente escreve num documento oficial é passível de auditoria. Se for comprovado alguma falta de ética, o colega é responsabilizado por isso. Então, após o colega coletar o sangue, separa o soro, manda para o laboratório. O teste padrão para confirmação é o IDGA que vocês estão vendo ali no slide, né? Essa formação esse risquinho aqui é a confirmação de uma amostra positiva. O resultado positivo, o laboratório imediatamente tem que mandar para o serviço oficial da onde é a propriedade, né? Se foi um animal aqui de Serafina, o laboratório manda para a inspetoria daqui por e-mail a confirmação do diagnóstico. Se der negativo, o laboratório manda só para o veterinário que solicitou o exame. A gente só vai ter a ciência do exame negativo quando o produtor quiser transportar o seu equino. Validade dos exames, tá? Para fora do Rio Grande do Sul, eu quero levar meu equino lá para uma hípica em São Paulo. O teste vale apenas 60 dias. Vai dizer que naquele período o animal está negativo, tá? Se o transporte é somente dentro do Rio Grande do Sul, o teste tem uma validade ampliada para 180 dias, ou seja, 6 meses. Por que isso, professor? Foi feito um estudo soroepidemiológico a campo e também em relação à prevalência de focos no estado, e o estado viu que essa prevalência, por não ser tão alta, possibilitou que a nossa secretaria solicitasse ampliação da validade dos nossos exames para o Ministério. Então, a gente demonstrou dados de campo através do diagnóstico e o Ministério, analisando que a prevalência é baixa,
autorizou essa ampliação para dentro do estado. Santa Catarina também tem essa situação sanitária similar. Tá? Contra a prova, o produtor pede se quer. Deu positivo, o que acontece? Normalmente eles pedem. Tá? Mas a contraprova só pode ser coletada até 8 dias e tem que ser enviada para o mesmo laboratório. Já o reteste, a colheita é oficial. Quem coleta é o Serviço Veterinário da Defesa. E a gente envia daí para um laboratório oficial, um laboratório do Ministério. Tá? Essa é a diferença. Quando é que é a contraprova? A contraprova é daquela amostra que o veterinário habilitado coletou. E o reteste é quando já está em curso um animal suspeito positivo na triagem. A gente tem, então, prazo de 60 dias para fazer o reteste. Enquanto a gente aguarda o resultado da contraprova ou do reteste, os animais suspeitos têm que ficar em isolamento. Como é que é o esquema de atuação em foco de anemia? Então, no momento que tem um foco detectado, a gente tem que interditar a propriedade. O que é isso? Ao interditar, o produtor não pode movimentar os equinos de sua propriedade e nenhum produto que possa ser veículo, fonte de infecção. O que seria isso? Sangue. Né? O sangue é a fonte de infecção principal de anemia. Então, não pode o veterinário particular, autônomo, que atende a propriedade, eu vou lá coletar outro soro escondido do serviço oficial, vou mandar para outro laboratório, porque eu acho que o laboratório que deu positivo lá na triagem não fez certo. Ou o produtor desconfia do laboratório, desconfia do veterinário, chama outro colega. Né? O veterinário Francisco não confio mais nele porque minha égua deu positivo. Vou pegar um outro colega qualquer. Não pode. No momento que a propriedade está interditada, coletar sangue é um risco, uma fonte de infecção. Não pode sair mais nenhum sangue, ao menos que seja com o cuidado do serviço oficial, tá? Pelas questões de risco biológico e de transmissão da doença. Isso em situação de foco, tá? Porque a gente vai estar providenciando investigação epidemiológica. A gente vai estar marcando os animais portadores com a letra A de anemia na face direita, tá? Vai encaminhar para isolamento e depois sacrifício de todos os portadores. A gente vai ter que buscar o diagnóstico de todos os equinos existentes na propriedade, então uma investigação completa, 100% dos animais são testados. E também em torno do foco, a região perifocal, a gente orienta a testagem do rebanho, porque como vocês viram, a anemia pode ser transmitida por vetores, nada impede que a mosca, o mosquito saiu da propriedade foco e foi lá e está agora sugando o sangue dos equinos do vizinho, e assim aumentar a transmissão de anemia. Tá? A gente recomenda nas propriedades focos, se ainda não tem, que coloca-se telas, proteções contra os vetores nas baias, essas medidas específicas também evitar o uso de agulha e seringa, esporas, qualquer material pontiagudo que faça sangramento, né, que provoque sangramento, para não contaminar ainda mais o ambiente. Para a gente desinterditar, vai ser necessário, vão ser 2 testes negativos com intervalo de 30 a 60 dias.
para suspender a interdição e sanear a propriedade foco. No foco, então, a gente vai ter que sacrificar os animais que estão em isolamento. Tem que ser de uma maneira rápida e indolor, de preferência ao T61, que é o recomendado pelos conselhos de veterinária. Tá? A gente tem que emitir o termo de sacrifício, o produtor tem que assinar. É uma doença que hoje não tem previsão de indenização. Se o produtor se recusar a eliminar os animais positivos, a gente tem que fazer um termo de ocorrência com testemunhas para informar que o produtor está se recusando a que a gente faça os serviços de defesa, que é eliminar o animal positivo. Toda a área está em alto risco e deve ser permanecida em isolamento, né? O foco e os vizinhos lindeiros, em virtude dos vetores. E a gente tem que fazer a marcação permanente com a letra A nos animais positivos. Num prazo máximo de 30 dias, o sacrifício tem que acontecer. Tá? 30 dias do resultado positivo e, de preferência, dentro da propriedade onde estiver o animal. Tá? Quanto menos movimentar os animais positivos, melhor. Por isso que a gente interdita, faz o sacrifício na propriedade e depois enterra em algum local dentro da propriedade. Essa é a marca que deve ser feita no lado direito da face dos equinos, informando que ele é um animal positivo. Por que que a gente marca os animais, pessoal? Porque o prazo para sacrifício é 30 dias. Até conseguir o T61, de repente o colega não tem. Até conseguir uma liberação do meio ambiente para fazer a vala, para enterrar esse equino. Então, às vezes requer um pouco de tempo. Então, para que esse animal não suma da propriedade, ou caso ele venha a sumir, caso o produtor dê um sumiço, o animal com essa marca A de positivo para anemia, a marcação a fogo, ele não tem como perder essa marcação, então o animal que tem essa marca já é verificado que ele é positivo e ninguém vai querer comprar e querer introduzir um animal com essa marca na propriedade. Então, nos dá segurança de trabalhar dentro desses prazos permitidos de 30 dias até o sacrifício. Uma propriedade também ela pode ser controlada para anemia. É uma certificação que o Programa Nacional prevê para aquelas propriedades que têm uma extensa criação de equinos, principalmente quando visa o comércio desses animais. É muito interessante também para aqueles que querem, então, vender esses animais, já tem uma situação sanitária mais controlada, né? Como é que a gente faz essa propriedade? Tem que ter 2 testes consecutivos, sem apresentar animal positivo, e esse intervalo é de 30 a 60 dias. Então, é bem simples. Testa todos os animais, 2 testes com um intervalo bem curto, ele já pode requerer esse certificado. Para manter o monitoramento nessa propriedade controlada, esse teste de todo o rebanho tem que ser feita uma vez a cada 6 meses. Então, é uma certificação semestral. A propriedade controlada para anemia, ela tem alguns cuidados que precisam ter, né? Um acompanhamento de um veterinário que seja responsável técnico e de assistência. Ao dar assistência, ele vai ajudar o produtor a manter o cadastro atualizado e fazer o controle clínico e laboratorial dos equinos regularmente. Qualquer suspeita, ou ele tem que comunicar o serviço oficial. Tem que ter cuidados higiênicos sanitários, né? A descarte de
de material, de luvas, de seringas, tá? Para não contaminar o meio ambiente. Todo cavalo que vai entrar na propriedade controlada, ele tem que ficar em quarentena, fazer a colheita para testagem antes de introduzir o rebanho existente. E no mês seguinte, no 5º dia útil, tem que entregar um relatório das atividades na propriedade. Animais que requisitam registro genealógico de raça, por exemplo, aqui tem uma foto de uma associação dos manga larga, marchador. Para obter o certificado genealógico, ele tem que ter, primeiro, a sanidade em dia, ou seja, apresentar atestado, exame negativo para anemia, senão ele não tem um registro genealógico. Não adianta ter genética se não tem sanidade. Então, nesse ponto, as associações de raça merecem os parabéns, né? Porque que adianta, né, um animal de raça positivo para anemia? Não tem valor nenhum. Normas sanitárias para o mormo, né? Então, elas também, com essa doença, a gente faz prevenção e controle através do Programa Nacional. O objetivo nosso é detectar precocemente os focos, eliminar os animais positivos, ter um controle no transporte, realizar quarentena e isolamento das propriedades focos, auxiliar na limpeza e desinfecção das instalações, como essa minha colega aqui está fazendo no slide, né? Ela está coletando amostras, essa é uma propriedade que foi foco o ano passado, e ela está coletando as amostras para o reteste. Então, a gente tem que atender os focos e providenciar o saneamento. Num foco de mormo, a gente tem que atender através da normativa 6 de 2018. Lá tem todo o regramento do atendimento a um foco de mormo, mas em si é praticamente com o que eu falei de anemia, tanto que aqui no slide seria errado, é foco de mormo e não de AIE. Se faz também interdição e isolamento. Tá? No momento que está interditado, nada se movimenta, nenhum produto dos equinos, nenhum equino da propriedade. O teste tem que ser feito em intervalo de 21 a 30 dias entre testes para verificar o diagnóstico conclusivo. Se o animal deu positivo, temos que fazer eutanásia também, destruição dos animais, mas daí o intervalo é menor, é 15 dias. Os animais positivos, o ideal é que fossem queimados, enterrados e queimados, porque é uma zoonose, né? Então todo cuidado é pouco. Todo o material utilizado tem que ser descartado, inclusive o que servia de alimentação, a cama da baia, onde o equino positivo estava inserido, tudo tem que ser queimado e enterrado, porque senão a bactéria ela pode estar ali contaminando e se manter na propriedade. Se faz toda uma investigação sobre a epidemiológica da propriedade, então se deu positivo num animal, faz testagem de 100% dos animais da propriedade. Para desinterditar, também precisam de 2 testes negativos, 21 a 30 dias de intervalo. E os casos que vão para a justiça, para encerrar o foco, vai depender da decisão judicial final. Então, hoje, esse é um dos problemas mais sérios que a gente tem enfrentado na nossa rotina, é muita contestação judicial. A gente vai lá, o veterinário habilitado testa, porque o produtor solicitou para ir para um rodeio, dá positivo para mormo na triagem, na confirmação para Western Blot, a gente recebe o positivo, o produtor recebe a informação do laudo positivo e entra na justiça para que a gente não sacrifique o animal. Então, quanto mais tempo aquele animal positivo fica lá enrolando na propriedade, pior é, maior risco para os outros animais, inclusive para as pessoas que convivem
naquela propriedade, já que estamos falando de uma grave zoonose. Mas, infelizmente, muitos casos param na justiça. Para mormo, temos regras sanitárias para buscar a zona livre também. Primeiramente, o Estado tem que ter cadastro de equinos, de estabelecimentos, de produtores e dessas explorações de equídeos. Nós precisamos, dentro do Estado, ter a distribuição da população, por zona, por condição epidemiológica da população, onde temos mormo ainda. Temos que analisar o fluxo dos movimentos, fazer levantamento das informações de trânsito, também dos fatores que podem ocasionar algum risco epidemiológico e transmitir doenças entre as regiões dentro do Estado. Temos que avaliar o cumprimento das normativas técnicas exigidas pelo Ministério, e o Ministério faz auditorias e supervisões para verificar se o Estado está comprovando todo o trabalho, né, está seguindo a legislação. E para ter uma declaração, o Ministério precisa reconhecer o Estado, de emitir parecer favorável, e o Ministério só vai emitir esse parecer favorável se o Estado comprovar, então, que está cumprindo a legislação sanitária para mormo. Além disso, outras condições é não ter nenhum foco nos últimos 5 anos, ou melhor, desculpa, todos os requisitos de eliminação de focos têm que ser cumpridos nos últimos 5 anos, não pode ter registro de mormo nos últimos 3. Então, para a gente ficar livre, né, ser livre no estado inteiro de mormo, nós teríamos que ficar 2023, 24 e 25 sem mormo, porque esse ano já teve. Então, 2022 já é positivo, já temos casos de mormo no Rio Grande do Sul, então já não dá para contar. Então, se o estado quer ser livre, tem que eliminar todos os focos, e no momento que um ano ocorrerem testes e der negativo, você começa a contagem de 3 anos. Nós quase atingimos isso anos atrás, tá? Lá em 2019, era o último ano dos 3. Se 2019 passasse em 100 casos, nós íamos obter zona livre, mas infelizmente houve novamente registros de casos de mormo em 2019 e não parou desde então. 2019, 20, 21 e 22, todos os anos nessas sequências tiveram casos. Também outras condições para a gente ser reconhecido como livre de mormo é ter resultados das investigações, demonstrando que o nosso serviço oficial está sensível na vigilância. Tanto o ingresso quanto o egresso dos equinos no estado nos últimos 3 anos tem que ser internalizado com exame. Então, se entrou algum cavalo aqui no estado sem exame, já perdeu a condição de requisitar a zona livre. Tá? A movimentação tem que ser controlada pelo nosso estado, então a gente tem que emitir GTA a partir dos exames negativos. Temos que fazer um estudo sobre epidemiológico dos equinos aqui no Rio Grande do Sul, demonstrando ausência nos últimos 12 meses. E o ingresso dos equinos de zonas não livres não pode ser permitido. Ou melhor, tem que ser fiscalizado, porque a gente daí vai ter que testar esses animais. Tem que ter testes. Para manter a zona livre de mormo reconhecida, a gente tem que, para manter, implementar todas as atividades de vigilância, demonstrando ausência, né? Você está tendo teste, quando tem suspeita, retesta, e visita a propriedade para verificar se tem algum sinal clínico, ou se faz os inquéritos soroepidemiológicos, coleta uma amostragem da população e verifica a prevalência. Suspensão da zona livre é quando tem alguma ocorrência, e a vigilância a gente tem que
detectar os possíveis casos, verificar o histórico e controlar o trânsito. Na questão das propriedades, a gente tem que verificar durante a vigilância das propriedades, ver como é que são as questões de biosseguridade, principalmente nos hospitais, né? Se entram com GTA, se saem com GTA do hospital, se tem isolamento dos equinos, tá? Para não ter contaminação de anemia e morma no próprio hospital, na hípica, no jockey. Tá? A gente tem que orientar que esses estabelecimentos onde tem maior número de equinos tenham cuidados mínimos, né? Tela, uso de materiais descartáveis. Temos também, então, como fazer a investigação dos filhotes, dos potros, tá? Um equino com idade inferior a 6 meses, se for filho de um animal positivo, ele tem que ser isolado por no mínimo 60 dias. Após esse período, esse potrinho vai ter que receber, vai ter que ter coletado soro dele no intervalo de 30 a 60 dias para a gente fazer a investigação de anemia ou mormo. Tá? E se der um resultado negativo, ele poderá ser incorporado para o restante do rebanho. Então, quer dizer assim, um filhote, um potro de uma égua positiva, não necessariamente o potrinho vai ser positivo também. A gente isola por 60 dias, faz 2 testes com intervalos de 30 a 60, tanto para anemia quanto mormo, e se o resultado dos 2 testes for negativo, o potrinho pode ser incluído no rebanho existente. Trânsito. Então, a polêmica é sempre na hora do transporte. Tanto para dentro quanto para fora do estado, a gente tem que emitir guia de trânsito para os equinos também. Principalmente em eventos agropecuários, onde a gente vai aglomerar animais. O teste ele tem que ser válido não só na hora da emissão do GTA, mas ele tem que cobrir todo o período do evento. Então, se ele vai para um rodeio no fim de semana, o exame não pode vencer na sexta-feira. Tem que valer pelo menos até o domingo ou mais. Para abate, a gente não exige exames. Porém, a carga tem que ser lacrada para que esse cavalo não seja descarregado antes de chegar no frigorífico, ou não seja trocado entre propriedades. Cavalos com menos de 6 meses, eles são dispensados de exame para transporte, desde que a fêmea acompanhe e seja negativo para as doenças. E também no Rio Grande do Sul a gente exige a vacinação contra a influenza equina 1 vez por ano, para poder transportar esses animais. Os requisitos, então, estão contidos nessas legislações estaduais aqui da Secretaria. E temos também, além dessa de 2020 que disciplina o trânsito, a de 2018, ela institui o aplicativo Galope, que é um aplicativo que qualquer pessoa pode baixar no seu celular, e o Galope ele vai emitir o DMEI, que é um documento de movimentação individual por equino, que ele é substituto da GTA. Então, quem tem cavalo deve fazer a GTA para transporte ou o DMEI através do aplicativo Galope. Bom, em relação às informações sanitárias, como é que está a sanidade dos equinos aqui no Brasil? Então, a anemia é uma doença presente em todo o país. As encefalites equinas do leste-oeste, elas estão em algumas zonas do país. A influenza e o mormo também estão presentes, como a piroplasmose e a rinopneumonite.
Essas são doenças mais importantes, né? Em sanidade equina. Em relação à distribuição da anemia ao longo dos anos, né, nesses últimos 20 anos, de 99 a 2019, são os dados que eu consegui apurar do site do Ministério. Quem quiser, é só acessar o site do Ministério, consegue o acesso a esses dados. Vocês vejam que, com exceção de 2003, sempre temos muitos casos no país, mais de 8.000 casos na série histórica, mais ou menos, mas desde 2015 a gente tem percebido que os casos positivos têm diminuído. Isso dá uma indicação que, apesar de toda a contestação em relação à anemia, à realização de testes, através da fiscalização e da defesa, estamos conseguindo fazer saneamento dos focos e diminuir a incidência e a prevalência de anemia nos últimos anos. Aqui um mapa do país para vocês terem uma ideia onde tem mais casos. São os estados em vermelho. Tá? O Rio Grande do Sul está numa categoria intermediária, com até 2.000 um pouquinho mais de 2.500 casos nessa série histórica de 20 anos. Tá? Os estados em azul são os que menos têm ocorrência de anemia. Em relação a mormo, vocês vejam que tem alguns picos em certos momentos, né? Em 2001, 2009, 2015. Tá? Aqui no estado, a gente tem relatos da introdução da doença lá em 2014 e 2015. E desde então, muitos testes têm sido feitos, mas em torno desses 20 anos, no Brasil, teve mais de 2.600 casos registrados e também evidenciamos uma queda nos últimos anos, até 2018, e agora está querendo aumentar, né? Também dados até 2019, apurados no site do Ministério. Os estados em azul continuam sendo os que menos têm mormo. O Rio Grande do Sul está numa situação intermediária, até 95 casos nesses 20 anos. E os estados em vermelho são os que mais sofrem de mormo. Vejam lá, a maioria são estados do Nordeste, como historicamente a doença conhecida, mas o Mato Grosso e São Paulo também se destacam positividade. Doenças importantes na sanidade equina, mas que nunca foram diagnosticadas aqui no Brasil. A arterite, a durina, a encefalite venezuelana, a metrite contagiosa equina e a peste equina. Certo, pessoal? Alguma dúvida sobre sanidade equina? Não? Então, vou fazer uma pausa aqui